É hora de iniciarmos uma nova temporada 2022 do quadro Direito Agrário, uma parceria do Giro do Boi com o advogado e especialista em legislação rural e ambiental, Pedro Putini Mendes. Hoje, o especialista responde a uma pergunta vinda do estado de Roraima, da cidade de Caroebe, do produtor Salzalém Bastos. Ele quer saber se é possível licenciar uma área embargada. Pergunta interessante. E a resposta está aqui na tela. A infração administrativa, ou seja, o ilícito ambiental administrativo, não o criminal, né? Pode ocasionar algumas penalidades, como a multas, embargos de uma área, a proibição de usar, essa área com relação aos embargos, a paralisação de atividades e também a apreensão dos materiais utilizados nessas situações supostamente ilícitas. E dito isso, no momento da fiscalização, alguns documentos são elaborados pelos fiscais, a começar pelos autos de infração, que é o documento principal, ou também pode começar pela notificação desse auto de infração, e neles são descritas as condutas que foram cometidas ilegais, segundo o decreto federal, segundo a lei de crimes ambientais também. Qual que é a previsão em lei, tem que ser indicado certinho o artigo da lei que foi violado, qual o local em que ocorreu o ilícito, sendo que quando se trata de desmatamento, por exemplo, a área embargada ela tem que ser descrita especificamente nas suas coordenadas, no seu polígono, para que seja embargada apenas a área do dano ambiental. Ocorre que algumas vezes a fiscalização acaba se excedendo ou acaba se equivocando, determinando penalidades desnecessárias ou muitas vezes abusivas, como o embargo de uma área inteira, sendo que o dano foi cometido apenas em um pedaço da propriedade rural. Também ocorre com muita frequência os embargos de áreas onde foi realizada a limpeza de pastagem, um assunto que nós já comentamos nas edições passadas, quando essa vegetação invasora confunde a fiscalização a ponto de achar que é um desmate que foi feito, ocasionando então o embargo de uma área produtiva. E para tirar essa dúvida, o que pode, o que não pode embargar, já adiantei um pouquinho desse assunto, com relação à área do dano ambiental, mas o fato é que tem duas legislações principais, esse decreto que eu já citei, e uma instrução normativa do Ministério do Meio Ambiente, a 2 de 2020, que determinam o seguinte, olha que interessante, que não seja aplicada a penalidade de embargo de obra ou área, ou de atividade nos casos de desmatamentos ou queimadas que ocorreram fora da área de preservação permanente ou reserva legal. E ainda segundo a legislação, mesmo o decreto, determina que o embargo deve se restringir aos locais que efetivamente se caracterizou essa infração ambiental. Ou seja, se trata de uma área produtiva, não há possibilidade de embargo, isso tem que ser esclarecido ao órgão ambiental. E quando se trata de um embargo sem coordenadas especificadas, também pode ser solicitado esse desembargo. Então vejam a importância de outro tema que nós já comentamos em outras edições com relação aos cadastros da propriedade rural. O CAR, o Ato Declaratório Ambiental, a DITR, o CCR, todos os documentos onde são declaradas informações com relação aos limites da propriedade rural, as áreas que estão sendo utilizadas, as áreas ambientalmente protegidas, tudo isso com aprovação dos respectivos órgãos públicos. Bom, muitas vezes, interpretada de forma equivocada, essa medida administrativa, ou seja, o embargo, ele possui como um principal objetivo impedir a continuidade do dano ambiental ou mesmo cessar fatores externos que possam contribuir para a persistência desse dano ambiental. E aí, esse embargo ele é classificado como acautelatório, ou seja, aquele que acontece, que a fiscalização quer se acautelar, para que o dano não seja perpetuado. E também existem os embargos sancionatórios, que são, ou seja, a sanção, a penalidade, que se confirma depois das defesas e demais recursos apresentados no órgão ambiental. E nesse ponto é que a gente consegue comentar um pouco sobre a sugestão de pauta encaminhada hoje, sobre a dúvida de licenciar ou não uma área que foi objeto de embargo. Porque se ocorrer a aplicação dos embargos acautelatórios, por falta de licenças ou autorizações ambientais,
em razão desse objetivo de apenas interromper a atividade legal. Uma vez resolvidas essas irregularidades, os embargos têm que ser imediatamente suspensos pela autoridade ambiental. Portanto, em alguns casos, não é apenas possível licenciar uma área objeto de embargo, como também é necessário licenciar uma área que foi objeto de embargo. E a mesma situação acontece nos embargos por supressão de vegetação para uso alternativo do solo, ou seja, para áreas de produção, sem a devida licença. Mas também nas áreas passíveis de conversão, né? fora das APPs da Reserva Legal. Então é bastante comum que os órgãos ambientais apliquem autos de infração por desmatamento sem autorização, com o embargo da área, exigindo a recuperação da área para só depois desembargar o local. Essa situação ela é muito contraditória, né? Porque nos casos em que a supressão de mata ela é autorizável, ou seja, fora de áreas protegidas, de APP, de reserva, o órgão ambiental não deve exigir a sua recuperação, senão ela seria recuperada, licenciada e desmatada novamente. Né? E com isso, uma outra conclusão que a gente pode chegar é no sentido de que não representa um descumprimento de embargo a utilização dessas áreas enquanto não confirmado o embargo por decisão administrativa, ou seja, aquele embargo sancionatório. Então, enquanto ele for acautelatório, isso não ocasiona o descumprimento de embargo. Então, são alguns comentários a respeito desse tema e que podem se desdobrar ainda muito mais minutos de comentários jurídicos. A gente deixa para uma próxima oportunidade. Até a próxima. Grande Pedro Putino. Tem alguma dúvida aí, pessoal, sobre legislação agrária, ambiental, essas coisas todas? Manda pra gente que o nosso especialista ele vai responder, tá bom?